Então estamos no dia 1º de abril, estamos no dia 8/11. E essa notícia não é inventada. Guardiola é prioridade da seleção brasileira e o técnico adora a ideia de assumir o Brasil para a Copa do Mundo de 2030. O The Athletic afirmou e confirmou que Guardiola é a prioridade do Brasil. Essa informação pegou muitas pessoas de surpresa, visto que o time canarinho tem técnico e ele se chama Dorival. Dorival Júnior inclusive convocou recentemente o grupo que deseja ter à disposição para as eliminatórias de 2026, ou pelo menos para os próximos jogos. O comandante já balançou no cargo, mas com 2 vitórias aliviou a pressão. Pep Guardiola tem vínculo contratual com o City até o final dessa temporada europeia, e uma extensão no acordo pode acontecer para até depois da Copa do Mundo de 26. A vontade do técnico é pegar um ciclo completo de olho na competição até 2030. O técnico teria ficado irritado quando a CBF se distanciou de contratá-lo após sua passagem pelo Barcelona, mas fontes próximas a ele dizem que ele gosta da ideia de treinar a única equipe pentacampeã mundial. Guardiola respondeu recentemente sobre a possibilidade de assumir a seleção. A pergunta foi feita após a goleada que o City havia levado do Sporting por 4-1. Depois de perder de 4-1, já não sou mais uma opção para a seleção, disse brincando o técnico dos Sky Blues, cabisbaixo com o revés sofrido na Champions. O Guardiola, esquece essa derrota aí, a gente segue tendo você como prioridade. Ninguém vai levar essa derrota pro coração, até porque de derrota o Brasil ultimamente está entendendo. Na data FIFA de novembro, a seleção vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai. Diante dos venezuelanos, o time canarinho viaja para o exterior e contra o elenco celeste será na Arena Fonte Nova, no dia 19. Eu acho muito difícil que tenha algum torcedor brasileiro que olhe pro Guardiola e fale assim: ah, o Guardiola? Eu não vou querer não, eu prefiro um técnico brasileiro, não o Guardiola. Sinceramente, isso de técnico brasileiro já foi mais que provado que pode se tornar algo defasado. Aliás, não se tornar, já se tornou. A defasagem dos técnicos brasileiros fazem com que Dorival Júnior, Tite e outros nomes sejam os mais bem cotados e ainda assim, quando assumem a seleção, não conseguem entregar o mesmo futebol que é esperado deles. A defasagem é tanta que a prioridade deve ser, com toda certeza, os técnicos estrangeiros. Falam que o Brasil assim vai perder o patriotismo ou que necessariamente vai perder a essência, mas convenhamos, muitos desses caras sabem do DNA brasileiro e até admiram muito a brasilidade. E outra, não faz nenhum sentido continuar insistindo em erros que podem ser fatais para o processo final. Para uma seleção que é pentacampeã do mundo, temos que ter um técnico à altura dela. Não estou necessariamente criticando Dorival, mas entre Pep Guardiola e Pep Dorivaldiola, eu prefiro o careca original. Mas e aí, você realmente acredita que Pep pode assumir a seleção brasileira? E mais ainda, dar jeito no Scratch Canarinho que parece totalmente perdido? Ah, essa eu quero saber aqui. Vamos nos comentários, mas não pense que o vídeo parou por aí. Estamos só no começo, porque mais notícias virão. O Corinthians volta atrás e aceita vender Yuri Alberto com uma condição. O atacante irá encerrar a temporada como um dos principais artilheiros do país. O Corinthians pode vender o Yuri, o protagonista que o povo precisa, como já dizia o Paulo Andrade, o protagonista do povo, para a próxima temporada do futebol brasileiro. O atacante deu a volta por cima e se consolidou como um dos artilheiros do país em 2024. Yuri Alberto nessa temporada já contribuiu com 25 gols marcados e outras 6 assistências fornecidas nas 52 partidas em que defendeu as cores do clube paulista. Assim, o jogador, que ainda é jovem, vale lembrar, voltou ao radar do futebol europeu e deve ser vendido na próxima janela de transferências, caso chegue uma proposta que agrade a ambas as partes. Conforme publicado pelo jornalista Samir Carvalho, Augusto Melo e Fabinho Soldado teriam afirmado ao atacante que caso chegue uma boa proposta, o clube poderá vendê-lo. No entanto, o acordo precisaria ser positivo para ambos os lados. Na última janela de transferências, o centroavante esteve perto de rumar ao Wolverhampton, mas as conversas não se concretizaram. Agora o futebol inglês novamente surge como possível destino, mas com novos interessados. Recentemente, equipes como Everton, West Ham e Newcastle demonstraram interesse. Porém, enquanto isso, o atleta segue totalmente focado na reta final do Brasileirão. Atualmente, o Corinthians ocupa a 13ª posição na tabela de classificação e quer escapar de uma vez por todas do rebaixamento. O Real Madrid pode perder Thibaut Courtois para outro gigante do futebol europeu. Entre aspas, gigante. O arqueiro de 32 anos é considerado um dos melhores nomes da posição. E sim, o plot twist é que o gigante, entre aspas, é o PSG, tá? O Real Madrid pode ligar o sinal de alerta em relação ao futuro dele. Titular absoluto no time comandado por Ancelotti, o goleiro belga soma 12 jogos disputados na atual temporada. Porém, agora surge uma informação que preocupa os bastidores do clube merengue. Isso porque, de acordo com a Defensa Central da Espanha, o Thibaut se tornou alvo de outro importante
importante clube para o ano de 25. A equipe inclusive estaria disposta a quase dobrar o salário. Trata-se do Paris. De acordo com a publicação, o time parisiense se cansou das atuações irregulares de Gianluigi Donnarumma e buscará outro nome de peso para o setor em 2025. Courtois então é o grande alvo. O fato do goleiro ter contrato somente até 2026 poderia facilitar nas negociações, visto que o Real Madrid, caso decida vender em 2025, não poderia cobrir um valor tão alto assim. Por outro lado, o clube merengue conta com o jogador e já pensa em uma renovação. Aos 32 anos de idade, Courtois é visto como peça indispensável para a equipe e está focado no atual clube. Vale ressaltar que essa não é a única especulação em relação ao futuro do atleta. Há algumas semanas também falou-se sobre um forte interesse por parte do Futsal saudita. Mas enquanto isso, Courtois segue totalmente focado no Real Madrid. Contratado para a temporada 2018-19, o goleiro ainda soma passagens por Chelsea, Atlético de Madrid e o Genk. Ex-Flamengo e Corinthians, o técnico Tite segue livre no mercado da bola. Um dos técnicos mais badalados do futebol brasileiro, o técnico deixou o comando do time carioca há algumas semanas. Desde então, o treinador Tite está sem clube, mas sempre aparece ligado a outros times. No Brasileirão, por exemplo, o técnico já foi especulado em clubes como o Grêmio e o próprio Corinthians para substituir o Ramon Dias. Entretanto, nesse momento, o técnico parece ter outros planos para a carreira. De acordo com o Globo, o Tite deixou o Brasil de lado e reativou o sonho de trabalhar na Europa. O técnico acredita que pode ter mercado em países como Portugal e Turquia. O exterior já era uma especulação desde a saída da seleção brasileira. Naquele momento, o nome do técnico chegou a ser ligado a times como Orlando City e até mesmo o Arsenal. Entretanto, o Tite acabou optando por comandar o Flamengo, clube o qual permaneceu por praticamente um ano. Acabou deixando o cargo após uma sequência de resultados contestáveis. Nos últimos dias, inclusive, o treinador também teria recebido sondagens de algumas seleções, incluindo Chile e Senegal, porém nada avançou até o presente momento. Campeão de praticamente tudo que disputou com o Corinthians, o Tite comandou a equipe paulista em 3 passagens, é considerado um grande ídolo do clube. Tite, convenhamos que se você quiser uma Premier League da vida, não vai tardando, não vai dar. Sua passagem pelo Flamengo acabou sendo manchada, não por fatores externos, mas sim pelo futebol que deveu demais. Consequentemente, ir para Portugal e para a Turquia parece ser um caminho mais tranquilo para Adenor. Teremos o anti-herói no time herói? Real Madrid decide fechar com Rodri na próxima temporada, mas faz grande exigência para aceitar o jogador. O Real quer juntar Rodri e Vinícius Júnior para a próxima temporada. Mesmo diante da provocação que o próprio Rodri fez diante do Vinícius, no início da última semana, o espanhol acabou surpreendendo todo o planeta e vencendo o prêmio da Bola de Ouro. A decisão, claro, causou muita surpresa e também revolta por parte do Real Madrid. Para se ter uma ideia, nenhum membro do clube merengue viajou para a premiação. No entanto, Florentino Pérez parece saber separar as coisas e para 2025 estaria mais que decidido a fechar com o espanhol. Porém, para isso, quer que Rodri ajude diretamente nas negociações. A informação foi repercutida pelo portal Defensa Central da Espanha. O City deve pedir um valor astronômico pelo volante e o clube merengue não está decidido a pagar tudo isso. Dessa forma, a ideia de Florentino Pérez é que o jogador deixe claro se quer ou não jogar no Real Madrid. Após isso, Rodri teria que conversar diretamente com a diretoria do City para que o preço fosse reduzido. Para isso, o time espanhol se baseia em alguns fatores. Além de Rodri ter contrato somente até 2027, o jogador se recupera de uma grave lesão e não sabe se voltará a atuar no mesmo nível de antes. Fato é que o jogador em 2023-24 fez uma grande temporada, sendo ser um dos principais destaques do City e da Espanha. Foram 50 jogos pelo clube inglês, com 22 participações em gols. Por outro lado, Vinícius Júnior, que voltou a entrar no radar do PSG, mas agora respondeu outra proposta do Al Hilal, foi determinante na fase mais decisiva da Champions League. A decisão, claro, segue dando o que falar. Em uma reviravolta impressionante, o clube saudita Al Hilal está, segundo informações, preparando-se para apresentar uma proposta chocante de 300 milhões de euros pelo fenômeno brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior. Caso essa transferência se concretize, ela romperá o recorde anterior de 222 milhões estabelecido ao PSG para garantir o Neymar do Barcelona. O burburinho em torno desse potencial negócio está ganhando força, com relatos do Ferraris indicando que o Al Hilal, sob a direção do técnico Jorge Jesus, está ansioso para explorar a situação do contrato em vias de expiração de Vinícius com os gigantes espanhóis. O jovem ponta ainda não ampliou seu contrato atual, que está previsto para expirar em 2027, e isso abriu a porta para o clube saudita agir. O Al Hilal tentou atrair
enviar o vibrante atacante para longe do Bernabéu, e isso não apenas traria uma mudança massiva no mundo do futebol, mas também apresentaria a Vinícius uma oferta contratual surpreendente, elevando-o ao status de jogador de futebol mais bem pago do planeta. Enquanto isso, o Real está avaliando a situação de perto, e Vinícius já teria até mesmo respondido a proposta que era praticamente irrecusável, assim como fez na época do Al-Ahly, quando iria receber o maior salário do planeta dentre todos os desportistas do mundo. Vini parece ter dado a mesma resposta, dito não, afirmado que quer continuar e permanecer no clube até quem sabe a aposentadoria. O clube madridista até aceita a proposta dependendo do valor astronômico, porque daria para montar ainda mais uma equipe master, se bem que Florentino Pérez quer que ele continue, apesar claro da equipe merengue, devido ao alto aporte financeiro, estar escutando as propostas. Vini Júnior é considerado um patrimônio do Real Madrid, um dos jogadores mais decisivos dos últimos tempos, não vem mais sentindo o peso da camisa merengue, sendo decisivo na conquista de 2 Champions League. Se você fosse o Vini, ficava ou saía? Comenta aqui. Meus amigos e amigas, o futebol sempre será um ciclo. Uma hora você tá bem e é exaltado, mas se os resultados não vierem, você consequentemente será bem provavelmente mandado embora. E com a exigência inalutável que se tornou o Real Madrid, é mais que natural que isso acontecesse. E uma situação feia tá envolvendo o Carlo Ancelotti, uma situação cada vez mais assustadora, especialmente após as derrotas para Barcelona e Milan. Apesar do apoio oficial da diretoria, segundo o portal Ferrares, o clima de incerteza prevalece e possíveis alternativas começam a surgir. Entre os primeiros nomes está Santiago Solari, atual diretor de futebol do clube, que já assumiu o comando do time principal em 2018. Outro candidato é Raul Gonçalves, técnico do Real Madrid Castilha e uma das principais lendas do clube. O vínculo de Gonçalves com o gigante espanhol e sua experiência nas categorias de base o tornam uma escolha natural, embora sua campanha com Castilha tenha tido resultados medianos. Outros nomes também são sondados de renome internacional, como Zinedine Zidane e sempre uma opção lembrada, Jürgen Klopp. A longo prazo, a aposta do Real Madrid é Xabi Alonso, atualmente técnico do Bayern e visto como um dos favoritos para o cargo. Caso o Ancelotti seja demitido, o clube planeja inicialmente um interino, aguardando o momento certo para Alonso assumir o comando da equipe na próxima temporada. O clube merengue não vive boa fase e busca se reerguer. Ancelotti vem sendo criticado cada vez mais e precisa mostrar bons resultados o quanto antes, caso contrário sua demissão será mais aprovada do que nunca. O próximo adversário desafio do Real Madrid vai ser diretamente contra o Osasuna. A equipe segue como vice-líder do campeonato, com 24 pontos, atrás do Barcelona, que soma 33 na competição. O atacante Leroy Sané não deve continuar no Bayern de Munique em janeiro, e várias equipes sondam sua situação. Os alemães já estão se preparando para receberem algumas propostas nos últimos meses. Desde os grandes interessados no alemão, temos o Arsenal, que pediu informações a respeito de uma provável negociação. Mikel Arteta é grande fã do jogador e acredita que ele acrescentaria bastante ao time. No entanto, os planos dos Gunners podem ser frustrados por um dos grandes rivais da Premier League. A equipe entrou de vez na disputa e está disposta a oferecer o valor que seja para contratar. Estou falando do Manchester United. Os Red Devils acreditam que ele é uma excelente opção e oportunidade de mercado, devendo iniciar as tratativas pela sua chegada em breve. Eles sabem da forte concorrência e por isso querem antecipar um acordo. Ainda segundo a fonte, os representantes do atleta sabem do interesse e inclusive foram contados pelos dirigentes do clube. Entretanto, uma proposta concreta ainda não foi formalizada pelo United. Nessa temporada, Sané tem alternado bastante entre o time titular e a reserva do Bayern. Ele soma 10 partidas disputadas pelo gigante germânico, tendo balançado as redes em 3 oportunidades diferentes. Rafinha segue brilhando na temporada e os internautas repercutem, pode ganhar a bola de ouro. O desempenho do atleta desde a chegada de Hansi Flick é simplesmente impressionante. Desde que Flick assumiu o comando, o técnico alemão trouxe uma nova perspectiva para a equipe e com isso a torcida voltou a ver a equipe com futebol de alto nível e rivais com medo. Vitórias importantes. Essa evolução não se reflete apenas no coletivo, mas também no desempenho individual de alguns jogadores. Um dos que mais se destacaram foi o brasileiro Rafinha, que saiu de um momento bem difícil e agora é um dos principais nomes da equipe catalã. Rafinha tem impressionado dentro de campo com uma temporada espetacular, o que já leva os fanáticos a discutirem a possibilidade do jogador ser eleito o melhor do mundo pela revista France Football, vencendo a bola de ouro na próxima edição do prêmio. Entretanto, a disputa pelo troféu promete ser acirrada, especialmente com a presença de outros talentos no próprio Barcelona, como Lewandowski e Lamine Yamal, que também vem se destacando, além, claro, de Salah, que vem tendo a temporada impecável pelo Liverpool. O clube espanhol se firma assim, no caso do Barcelona, como um dos melhores da temporada, ao lado dos Reds e do Sporting.
Desde a chegada de Flick, Rafinha já participou de 18 gols oficiais na temporada 24-25. Com um desempenho muito admirável, o brasileiro acumula 14 gols e 8 assistências, números que refletem o seu alto nível e constância no futebol europeu. Com a boa fase, o ponta esquerda foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para as próximas partidas da seleção brasileira. A amarelinha entrará em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo e jogará contra as equipes de Venezuela e Uruguai. Atualmente, o valor de mercado de Rafinha valorizou. Segundo o site Transfermarkt, gira em torno de 60 milhões de euros. Contratado do Leeds United em 22 por 58 milhões de euros, o brasileiro passou por momentos de crítica e até especulações de saída do time culé. Na última janela de transferências, Rafinha esteve perto de ser negociado. No entanto, para a felicidade dos fanáticos do Barça, o atacante permaneceu no elenco e agora se destaca como possível candidato à bola de ouro na próxima temporada. Mas e aí? O que você achou desse mercado da bola? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, eu te vejo no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e claro, até! Valeu!